Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil chegando para mais um vídeo e hoje vamos à sequência a nossa playlist de mecânica dos fluidos, tá legal? Lembrando que hoje nós estamos na aula de número 35, galera, então já tem bastante conteúdo aqui dessa playlist. Hoje, em específico, a gente vai gravar sobre equação de Bernoulli para fluido real e com presença de máquinas, tá? Lembrando que você que está sintonizando agora pela primeira vez no canal Fisicando Fácil, eu já abordei esse tema sem a presença de máquinas e para fluido ideal, tá? Que é o caso aqui, na verdade, é o fluido real. Então, tem bastante conteúdo aqui para você acompanhar, tá? E também já vou te dar um spoiler dos próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil dessa playlist, é que vai ser uma aula somente com resolução de exercícios sobre esse tema que a gente está tendo hoje, tá? Nesse vídeo de primeiro momento a gente vai primeiro fazer uma abordagem teórica, no final eu vou fazer um exemplo para você já se familiarizar sobre esse tema, né? E aí nas próximas aulas a gente vai fazer somente exercícios, tá bom? Então, pessoal, se você gostou dessa ideia, se você achou que esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos do canal Fisicando Fácil, tá? E se possível também, deixe o seu like que me ajuda bastante aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos lá então? Galera, seguinte, né? Antes de a gente começar realmente nesse próprio tema, eu vou fazer só uma rápida recapitulação, uma rápida revisão para você entender, né? Então, lá na equação de Bernoulli, a gente tem alguns modelos, né? Onde desde lá do começo a gente adota algumas hipóteses simplificadoras, né? E a gente tem aqui essas hipóteses simplificadoras, e aí ao longo do que a gente foi estudando, né? Como equação de Bernoulli, a gente começou para fluido ideal e sem presença de máquinas. A gente falava que de uma abordagem, aí depois a gente foi passando para fluido ideal, mas sem presença de máquinas. Aí depois a gente foi colocando máquinas, depois a gente foi agora para fluido real e sem presença de máquinas, e agora a gente chegou com a presença de máquinas. O que eu quero te orientar sobre isso? Que todas essas hipóteses aqui, dentro de todos esses temas que eu acabei de falar, elas se enquadram, tá? E algumas dessas aqui, elas vão manter isso para sempre, desde o começo até o final. Só que algumas dessas hipóteses aqui, a gente começa a trabalhar colocando essas hipóteses simplificadoras na prática. Como, por exemplo, aqui no caso da perda de carga, que foi na nossa aula 30 que a gente gravou. Ou seja, ali a gente começou a considerar que no escoamento havia presença de perda de carga. Por quê? Porque a gente estava trabalhando com fluido real. Antes disso, era fluido ideal. Tá legal? Ou seja, então, e agora a gente vai usar essa aqui, ó, sem presença de máquinas. Agora então, a gente vai usar com a presença de máquinas. Certo? Então, pessoal, não se esqueça desses detalhes das hipóteses simplificadoras. Essa de que regime permanente, que o fluido é incompressível, as propriedades uniformes da seção, isso vai se manter desde o começo até o final, tá legal? Bom, pessoal, então, lembrando, o fluido real, o que é um fluido real? O fluido real é aquele que é viscoso, aquele que apresenta uma viscosidade, certo? Seja nas camadas do fluido e dentro da própria tubulação apresenta uma viscosidade, gera uma perda de carga no escoamento, tá? A gente vai então fazer agora aqui a equação de Bernoulli. Eu marquei como equação de Bernoulli final, só para você entender essa cronologia que eu expliquei agora aqui na aula, tá? Mas não seria um tema equação de Bernoulli final, tá? É uma forma final, né? Uma complementação desse conteúdo sobre equação de Bernoulli, tá? Então, pessoal, o que acontece? A gente tem aqui, então, uma tubulação, né? A gente tem dois pontos, ponto 1 e ponto 2. Temos uma presença de máquinas aqui, tá? E aí a gente tem que lembrar, desde lá isso não muda. Mesmo quando a gente viu para fluido real com presença de máquinas, que quando o HM ele for maior que zero, ele, portanto, vai ser o quê? Ele vai ser uma bomba, tá? E quando o HM for menor que zero,
Isso aqui vai ser turbina. Tá legal? Lembrando que, vamos ver se você está atento aí na nossa revisão e se você já tem esse conhecimento. Caso você não tenha, vamos adquirir agora. Bomba, o que acontece? Ela fornece energia ao fluido, ok? Turbina retira a energia do fluido. Tranquilo? Bom, feito isso, pessoal, a gente agora vai colocar a equação, que é realmente o objetivo aqui dessa parte, sobre a equação de Bernoulli para fluido real com presença de máquinas, tá? Então, a nossa fórmula fica como, né? Vai ficar que o H1 mais o nosso HM é igual ao H2 mais a perda de carga de 1 para 2, tá legal? Então essa é a fórmula que você tem que gravar na sua cabeça, marca num post-it, coloca num acesso aí que você sempre fica olhando para a resolução de exercícios. Lembrando, tá, pessoal, que nesse caso o sentido do escoamento aqui tá de 1 para 2, beleza? Então fica o H1 mais o HM tem que ser igual ao H2 mais a perda de carga de 1 para 2, tá? Lembrando lá no começo que a gente estudou só a equação de Bernoulli sem presença de máquina e para fluido ideal que não tinha perda de carga, a gente falava que o H1 tinha que ser igual ao H2. E aí a partir disso a gente foi considerando perda de carga, aonde nesse primeiro momento a gente falava sem a presença de máquinas, que seria o H1 é igual ao H2 mais a perda de carga de 1 para 2. Beleza? E aí agora com presença de máquinas, a gente foi considerando o HM, ok? Lembrando, uma forma muito interessante que uma ideia que você precisa ter muito também saber, né, para fazer o exercício, é que o sentido de escoamento, como é que a gente determina o sentido de escoamento, pessoal? A gente determina o sentido de escoamento sempre vai ser da maior carga, do ponto de maior carga, para o que de menor carga. Então, por exemplo, se aqui o ponto 1 tiver maior carga e o ponto 2 tiver menor carga, no caso, eu nunca posso, pessoal, dentro igual dessa tubulação, eu não posso, para fazer esse sentido de comparação, qual que é o ponto que tem maior carga ou menor carga, eu não posso pegar os pontos que estão entre as máquinas, tá? Então a gente vai ver mais para frente também, ou em exercícios, né? Em instalações, você tem que sempre pegar uma referência de pontos que estão antes ou depois da máquina, para determinar o sentido do escoamento, tá? Então, por exemplo, se uma tubulação aqui tivesse o ponto 3, por exemplo, o que você poderia fazer? Aplicar a equação de Bernoulli do ponto o H2 é igual ao H3. Abrindo essa equação de Bernoulli, né, pelas 3 tipos de energia que a gente tem, ver qual que é a maior, o H2 ou o H3. Aquele que for maior, se o H3, por exemplo, for melhor que o H2, vai ser nesse sentido. Se for ao contrário, é nesse sentido aqui, tá? Nesse caso, como é só uma imagem, é uma participação mais teórica, eu já marquei aqui o sentido do escoamento, que seria de 1 para 2, tá? E aí, automaticamente, pessoal, essa fórmula aqui muda, tá? Por exemplo, se fosse desse sentido aqui, de 2 para 1, seria o H2 mais o HM é igual ao H1 mais a perda de carga de 2 para 1, não de 1 para 2, tá legal? Então lembra, a nomenclatura de perda de carga sempre é HP, só que aí você sempre precisa escrever no exercício, até para você entender, sempre marcar qual é o ponto que você está referindo, é de 1 para 2, 2 para 1, então sempre você precisa entender essa parte, tá legal? Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Eu vou agora fazer um exemplo para vocês se familiarizarem e pôr em prática o que a gente acabou de ver aqui. Bom, pessoal, volta aqui para nós, vamos fazer esse exercício. Ó, galera, seguinte, né? Esse exercício, calcule a perda de carga na instalação e a potência dissipada ao longo da tubulação. Então,
Então aqui a gente tem a nossa instalação, tá? Alguns dados importantes: a área da tubulação é 10 centímetros quadrados, a velocidade 2, aqui nessa parte 2, é 5 metros por segundo. O plano horizontal de referência foi colocado no eixo da máquina, tá? Que no caso aqui ele já passou pra gente qual é a máquina, a gente não precisa determinar o HM, tá? A gente sabe que é bomba. Onde foi colocado o ponto 1 aqui, e tá 5 metros desse ponto 1, tá? Outros dados importantes que ele passa pra gente: a potência da bomba é 5 kW, a rendimento da bomba 80%, peso específico do fluido que tá é 10 a quarta newton por metro cúbico, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa observar logo de cara, né? O sentido do escoamento também já não precisa mais determinar nesse exercício, porque a gente sabe que se está saindo por aqui, ó, a gente sabe que é de 1 para 2, tá legal? Bom, pessoal, agora a gente precisa então calcular a perda de carga e a potência dissipada. Bom, para a gente calcular a perda de carga, a forma que a gente pode utilizar é a equação de Bernoulli que a gente viu aqui na primeira parte da aula. Só que o que acontece? A gente tem essa fórmula aqui, ó. Vou relembrar para vocês: o H1 mais o H, que aqui no caso é HB, né, é igual ao H2 mais a nossa perda de carga de 1 para 2, tá legal? Aqui a gente não tem o HB e não temos a perda de carga. Então, por essa fórmula aqui, não poderíamos calcular logo de cara a perda de carga, tá? Precisaríamos calcular primeiro o HB. Para a gente calcular o HB, a gente pode usar o quê? O que está relacionado com a bomba. O que é? É a potência, o NB, e o nosso rendimento. É igual ao peso específico vezes a vazão vezes o HB dividido pelo rendimento da bomba. Bom, pessoal, eu não vou entrar muito sobre como essa fórmula, tá? Mas eu tenho aula aqui no canal Fisicando Fácil referente à questão de máquinas, tá? Então, pessoal, essa fórmula aqui, a gente tem o NB, temos o peso específico, temos o rendimento, a vazão, o HB, lembra que a gente ficou aqui de calcular o HB? Se a gente calcular o HB, a gente precisa ter a vazão. A vazão ele não passou para a gente. Só que você concorda comigo que a gente consegue calcular a vazão? Por quê? Porque a vazão não é pela equação da continuidade, não é a velocidade vezes a área. Ele tem a área e tem a velocidade no ponto 2. Então, o primeiro passo do exercício é a gente calcular a vazão. Então, calculando a vazão, pessoal, vai ficar então: a vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, a vazão vai ser a velocidade 2, que é 5 metros por segundo, vezes a área 2. A área, quanto que é a área? 10 centímetros quadrados. Bom, se eu colocar 10 centímetros quadrados, vai dar ruim. Por quê? Porque as unidades não estão aqui. Aqui está em metro por segundo. Então, eu preciso transformar isso aí. Então, 10 centímetros quadrados equivale 1 centímetro quadrado é igual a 10 a menos 4 metros quadrados, certo? Se de centímetro para metro anda duas casas, né, para trás, né? É um metro, são 100 centímetros, né? Então, fazendo o inverso, seria isso aí elevado ao quadrado. Então, seria 10 a quarta, tá? E aí eu posso cancelar esse camarada aqui, ficar metro quadrado. 10 vezes 10 a menos 4, na multiplicação eu somo os expoentes, né? Então vai ficar 1 mais menos 4, dá menos 3. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Bom, agora eu já tenho a vazão. Bom, calculando a vazão, eu posso isolar o nosso HB, certo? Aqui dessa forma, tenho todos os demais, calculo o HB, coloco aqui nessa fórmula e acho a perda de carga. Fechou? Então, vamos lá então.
Isolando, então, essa fórmula aqui, ó, pessoal, vai ficar como, né? Então, o HB vai ser, esse cara tá dividindo, passa para cá multiplicando o NM, o NB, vezes o rendimento, dividido por quem? Esse aqui estava dividindo, passa multiplicando. Esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo, vezes a vazão. Tá legal? Bom, pessoal, então o nosso HB vai ser, então, o nosso NB, que é 5 kW, eu multiplico isso por 1000 para achar em watts, tá? Então vai ser 5 vezes 10 a terceira, vezes o nosso rendimento, que é 80%, é a mesma coisa que 0,8, dividido pelo peso específico, que é 10 a quarta, e a nossa vazão, que é 5 vezes 10 a menos 3, tá legal? Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar num valor de 80 metros, tá? Então, o nosso HB aqui, ó, vale 80 metros. Beleza? Bom, pessoal, calculamos o HB, podemos calcular a nossa perda de carga. Bom, pessoal, aplicando a equação de Bernoulli, então, sabendo que o HB é 80 metros, né? Então, a nossa perda de carga vai ficar como, tá? Eu já vou isolar ela aqui, ó. A nossa perda de carga de 1 para 2 vai ser o H1 mais o HB menos o H2. Tá legal? Então, essa aqui é a fórmula. Então, a nossa perda de carga de 1 para 2 vai ser o nosso Z1, P1 pelo peso específico, velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, mais o nosso HB, menos o nosso H2, que é o Z2, P2, peso específico, mais a velocidade 2 ao quadrado por 2G. Beleza? Bom, pessoal, a nossa perda de carga, então, de 1 para 2, vai ser como, né? Bom, o nosso Z1 vale 5 metros, tá? 5 metros do PHR. Mais a pressão no ponto 1. Bom, pessoal, a pressão no ponto 1 ela vale 0. Por quê? Porque aqui atua a pressão atmosférica. E na escala efetiva trabalhamos na escala vale 0, na escala efetiva a pressão atmosférica vale 0. Então podemos aqui desprezar esse valor aqui, considerar como 0. A velocidade 1 nesse ponto, pessoal, ela vale 0 porque como é um regime permanente, né, em nível constante, então ela vale 0, podemos também cancelar. Mais o nosso HB, lembra que o nosso HB calculamos agora há pouco, é 80 metros, menos, quem que é o nosso Z2? Bom, o nosso Z2 vale 0, porque ele está no próprio plano horizontal de referência. Então aqui vale 0. Mais a pressão no ponto 2. Bom, pessoal, a pressão no ponto 2 aqui está aberta atmosférica. Então, se está aberta atmosférica, mesmo caso aqui na pressão no ponto 1, vale 0. A velocidade no ponto 2, a gente tem que é 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo. Então, aqui vai ficar o nosso HB, menos aqui vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes o G. 2 vezes o G, né? Ele pediu para adotar a gravidade como 10, então aqui vai dar 20, tá? Metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né, a gente vai chegar no valor de 83,75 metros, tá? Então a nossa perda de carga de 1 para 2 é 83
4,75 metros. Beleza? Bom, mas aí calculamos então a perda de carga, agora podemos calcular a potência dissipada. A potência dissipada, ó, vai ser o nosso peso específico vezes a nossa vazão vezes a perda de carga, de 1 para 2. Então, pessoal, nós estamos considerando então o peso específico vezes a vazão vezes a nossa perda de carga. E aí, fazendo essas contas, pessoal, a potência dissipada vai ser então o nosso peso específico, que é 10⁴, vezes a nossa vazão, que calculamos que é 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, vezes a nossa perda de carga, que é 83,75 metros, tá? Então, a nossa potência dissipada. Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 4.187,5 watts, tá? E isso aqui é igual a 4,19 kW. Beleza, pessoal? Então, 4,19 kW é a nossa potência dissipada, ok? Então, finalizando o nosso exercício na nossa aula de hoje, tá legal? Então, pessoal, se você gostou aí desse vídeo, não se esqueça de novo de deixar o seu like, tá? Que ajuda muito aqui no meu projeto do YouTube. Um forte abraço, até mais e valeu!